Tá. Informo a todos, então, que essa aula, esse encontro, né, está sendo gravado, tanto áudio quanto imagem, e agora a gente vai, então, ter o nosso segundo encontro sobre a música, música Brasil, do Cazuza, e vai falar hoje sobre o jeitinho brasileiro, falar sobre também a corrupção e ver se essa questão aí do Brasil tem jeito. Passo a palavra para a Bruna e para a Bibiana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é o nosso segundo encontro sobre a música Brasil, do Cazuza, como o Marco já falou, como todos vocês também já sabem. Bibiana, você vai... Tá, já estou vendo aqui. Bom, para a gente retomar um pouco o que nós falamos na última aula, ó, tô bem de saúde mental, igual o Marco. Mas para retomar o que a gente falou no último encontro, eu acho que é importante a gente fazer inicialmente um retorno à música. Né? A gente está falando esse ano aqui no Interveps de direito e arte. Antes da música, o mais importante são os integrantes desse grupo. Né? Não tem pessoas mais ilustres e elegantes nessas fotos do que nós quatro. Então, eu, Bruna, vou fazer a introdução. Depois a Ana Paula vai falar um pouco sobre o combate internacional à corrupção. Depois o Gabriel vai trazer um recorte específico relacionado à Manipulite e à experiência brasileira. E aí a Bibiana vai falar um pouco com a gente sobre o lawfare e vai fazer o encerramento e vai fazer o início do debate, que hoje todo mundo vai ler o texto, todo mundo vai debater, né? Nós acreditamos, temos fé nisso. Então, exato. Retornando um pouco à questão da música, no outro encontro, a Bibiana fez uma apresentação bastante profunda sobre o cenário político em que a música foi feita. Então, o Brasil é a música da vez. Esse ano, no Interveps, nós estamos fazendo a questão da relação do direito e arte. Então, todas as questões técnicas, né, e teóricas que nós trouxemos no artigo, elas serão relacionadas à música. Bom, nós perguntamos no final do último encontro, né? Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Eu acho que essas perguntas que o Cazuza faz na música trazem uma provocação muito grande relacionada à questão dessa corrupção política que existe no Brasil. Nós estamos em ano de eleição. O tema corrupção é um tema recorrente quando nós estamos falando de política no Brasil. Né? Então, é um tema que vem muito bem a calhar aqui para nós discutirmos, né, nesse ano. É muito interessante que nós façamos essa discussão. Então, desde pronto, já quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos fazer, né, o grupo precisou fazer um recorte. Então, nós vamos abordar alguns temas relacionados à questão da corrupção e do jeitinho brasileiro. O que a gente tinha na época, então, da música do Brasil, do Cazuza? Estava acontecendo uma transição no cenário político, né? A gente estava saindo da ditadura e indo passando por um processo de redemocratização. E quando a gente fala em corrupção, a gente escuta um discurso, até parece um pouco desconectado da realidade, de que naquela época, na ditadura, não tinha corrupção. Né? Aí eu já jogo provocação para vocês, a gente vai falar um pouco no debate, de não tinha corrupção, não tinha transparência no regime político, né, da ditadura que existia naquela época. Então, aí já fica o primeiro ponto para a gente discutir depois, até porque existem diversos casos já investigados e consolidados de corrupção naquela época. Então, passando um pouquinho, mas a gente precisa fazer um resgate, né? Não dá para a gente começar aqui na época da música do Cazuza. Então, o próprio encontro, né, o próprio título do encontro, ele já propõe o seguinte: o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro tem jeito. E por que quando a gente fala em corrupção, a gente sempre fala sobre o jeitinho brasileiro? Quando a gente fala em corrupção política, a gente fala sobre esse aspecto cultural específico que existe na cultura, né, do cidadão, né, do povo brasileiro. Bom, então, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo, quando a gente fala assim, jeitinho brasileiro, todo mundo sabe o que é. Mas pedir para apresentar uma definição sobre o jeitinho brasileiro foi um pouco trabalhoso, né? Então, existem algumas tentativas de definir o que seria o jeitinho brasileiro. O primeiro ponto, é uma tentativa de definição, é que o jeitinho brasileiro é uma forma de resolução de um problema de uma forma criativa, sem que sejam observados
os procedimentos previamente estabelecidos. Olha só, existe uma possibilidade de definir o jeitinho brasileiro. Se nós pensarmos nisso, nesse sentido de criatividade, né, é possível que a expressão tenha uma conotação positiva. Mas, na verdade, quando a gente fala em jeitinho brasileiro, o que aparece mesmo para a gente é essa conotação negativa, essa conotação de desrespeito a esses procedimentos previamente estabelecidos, né? Ao respeito a um coletivo, a uma situação mais individualizadora até de uma... Algumas pessoas usam essa palavra, não gostei muito, mas aquela questão de malandragem de resolver as questões, né? Então, ela pode ter uma conotação positiva, no sentido da criatividade na resolução desses problemas, mas geralmente ela vem carregada de uma conotação negativa. Mas da onde vem essa expressão, né? Do que vem esse jeitinho brasileiro, esse aspecto cultural? Nós encontramos que algumas pessoas relacionam que a questão do jeitinho brasileiro já foi analisado num livro de 1936, que chama Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É interessante nesse livro que ele começa analisando o homem ibérico, né? O homem fronteiriço ali entre a Europa e a África, e essa cultura do povo português que já seria diferente dos demais povos, né, da Europa. E nós fomos colonizados por esse povo, então nós carregamos aspectos culturais desde a época da colonização. Então, dentro dessa obra, o Sérgio Buarque de Holanda ele desenvolve a questão do conceito do homem cordial. E quando a gente fala cordial, a gente pensa em cordialidade, bondade, mas não é essa a raiz etimológica da palavra. Quando a gente fala em cordial, a gente está falando de cordialidade no sentido de emoção. Então, é uma cultura, estamos falando de cultura portuguesa, colonização, né, do Brasil, é um homem que preza mais pelas relações de afeto e emocionais do que e repulsa as relações impessoais. Então, essa característica cultural da cordialidade, ela acaba causando essa ausência de separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Esse problema é denominado por ele na obra de patrimonialismo. Então, por exemplo, estou numa função pública, preciso indicar pessoas públicas. Eu não vou usar critérios impessoais. Eu vou trazer critérios pessoais e de afeto e privados para dentro de uma relação pública. Então, todas essas questões culturais e que derivam dessa, né, questão do jeitinho brasileiro são muito bem analisadas lá nas raízes do Brasil, quando a gente está falando, então, em colonização portuguesa. E lá, já desde desse livro, em 1936, já ele consegue verificar esse aspecto cultural do brasileiro que vai dar, então, origem a essa expressão do jeitinho brasileiro. Existem outros teóricos que falam sobre isso, mas é interessante que o livro do Sérgio Buarque de Holanda é um livro que analisa muito bem a questão ali das raízes do Brasil. Nós nos gostaríamos todos também, né, para fazer a apresentação nesse momento. Então, como eu falei, são recortes. O interessante que nós estamos conversando é que é um aspecto cultural que causa pequenos atos de corrupção no dia a dia. E aí é o que a gente vai propor aqui para a gente conversar, entre esse abismo. Será que ele existe um abismo entre essas pequenas corrupções do dia a dia, até o âmbito da corrupção política, né? Então, eu passo a palavra para a Ana Paula, que agora a gente vai entrar, de fato, no tema da corrupção, e aí, no final, a gente debate um pouco sobre essas relações, sobre se há ou não esse abismo. Obrigada. Obrigada, Bruna. O mundo globalizado que nós vivemos hoje com a internet, eu acho que até acredito com a disponibilização de internet para uma quantidade maior de pessoas, ele mudou a realidade de alguns crimes e também de evasão de divisas, né? Por quê? Porque a internet ela vai facilitar a ligação entre as populações de diversos países. Ela vai facilitar o contato, ela facilita também, não só para coisas pejorativas, mas também para pontos muito bons, como contato, cultura, arte, negócios lícitos, mas ela também acaba facilitando a criminalidade. Então, preocupado com a gravidade dos problemas ocasionados pela corrupção, bem como preocupados também com a estabilidade e a segurança das sociedades e também com o vínculo entre a corrupção e outras formas de delinquência, em especial o crime organizado e os crimes de lavagem de dinheiro, se viu a necessidade de buscas
para tentar uma unidade no combate à corrupção, né? Uma dessas atitudes tomadas foi a Convenção da ONU sobre o Combate à Corrupção. Nela, ficou estabelecido alguns mecanismos internacionais de combate, bem como a cooperação internacional e quebra de dados. A finalidade da convenção seria promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficazmente a corrupção, também facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, e aí incluído nisso a recuperação de ativos, né? E também para promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos. Por quê? Porque anteriormente, nos idos assim, dos anos 90, início dos anos 2000, era muito simples você fazer, não simples, mas eu digo assim, mais difícil você conseguir descobrir evasões de divisa, principalmente dessas oriundas de crimes financeiros ou até mesmo de corrupção. Por quê? Porque não tinha essa ligação, essa transparência, que hoje não é tanta, mas é bem mais do que naquela época. Então, você conseguia transferir montantes para paraísos fiscais, que a gente conhecia muito da Suíça, aqui no Caribe tinha também. Então, acontecia tinha uma dificuldade tanto na recuperação quanto na descoberta dessas transações. Então, com isso, a convenção ela traz aqui, na parte de cooperação internacional, ela vai trazer algumas regras sobre extradição, traslado de pessoas condenadas e cumprimento de pena. Ela vai fazer também uma assistência judicial recíproca, um enfraquecimento de ações penais, né? Eles vão trazer alguns pontos nessa convenção sobre não enfraquecer as ações penais dos países, né? E vai trazer também cumprimento de leis estrangeiras em outros países, investigações conjuntas, e ela também traz técnicas especiais de investigação, né? O que é muito importante para o combate à corrupção, porque ele vai trazer esse know-how de vários países, né, para juntos, né, em conjunto, combater a corrupção. Ela vai falar também sobre a recuperação de ativos, né? Ela vai falar sobre a prevenção e detecção de transferências de produtos, medidas para as recuperações diretas de bens, cooperação internacional para fins de confisco e também a restituição e disposição de bens ativos. A convenção ela tem alguns artigos, salvo engano, são 71 artigos que vão trazer de maneira específica todos esses pontos que aqui foram ditos. Eu gostaria aqui de trazer, né, até pelo tema, o ponto do artigo 43, que é efetivamente sobre a cooperação internacional. Deixa eu pegar ele aqui. Minha internet está só um pouquinho lenta hoje. Aqui, pronto. Na parte da cooperação internacional, que é muito legal que a convenção trouxe, ela estabelece o seguinte, que os Estados-partes, eles vão fazer uma cooperação em assuntos penais, conforme os dispositivos, né, dos artigos 44 e 50 da convenção. Desde que eles estejam em consonância com o seu ordenamento jurídico interno, que estabelece aquela questão, né, até de homologação de sentença, que precisa ser um crime tanto no país de origem quanto no país que vai ser cumprida a pena, que é uma regrinha que nós temos no direito penal. Então, para você proceder, para você poder fazer essa cooperação internacional, é importantíssimo que estejam em consonância com o ordenamento jurídico interno e não só o externo. Além disso, eles fixam, né,
assistência de investigação, procedimento correspondente a questões civis e administrativas, como quebra do sigilo bancário, por exemplo, a medida de arresto de bens. Então, essas questões de cooperação internacional, quando tem dupla incriminação, quando vai se considerar cumprida, se a conduta constitutiva do delito relativo vai ser necessário assistência, ou se é um delito de acordo com a legislação de ambos os países. Então, ela vai trazer todas essas regras. Isso para quê? Para facilitar a investigação, tanto a investigação quanto as medidas penais, processuais penais de busca e reparação dos valores que são desviados pela corrupção. E isso é importantíssimo, porque ele acaba vedando alguns comportamentos criminais, né? O que é importantíssimo para a gente. Na questão da extradição, é importante falar, e eu gosto de frisar, que a extradição ela só vai ser possível se for permitida pelo ordenamento interno. Então, não basta ser só o signatário. Para houver a extradição, tem que ser também, tem que ter o acordo bilateral entre os países para que seja feita essa extradição. Tudo isso é uma tendência, né, que nós temos de combate à corrupção por todos os países, né? E aí que vai culminar na Agenda 2030 da ONU, né? Que ela tem um plano de ação, né, para as pessoas, para o planeta, prosperidade, buscando ali fortalecer a paz universal com mais liberdade. Ela vai reconhecer também que é necessária a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, e um dos pontos dela é o combate à corrupção. Então, a gente vê que a tendência hoje do mundo globalizado é fortalecer os laços para que diminuam tanto os crimes de corrupção quanto a lavagem de dinheiro, que é transformar da licitude a esses valores que são desviados. Obrigada, Bruna. Já vou passar a palavra para o Gabriel, que o meu tempo já deu. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Considerando que a nossa audiência é diversa, né? Pessoal de vários anos aí da graduação, pós-graduação, eu vou tentar resumir ao máximo. Me parece que para a gente estar falando de corrupção hoje, dois casos são inescapáveis, né? A gente tem que estar passando por eles e tem que estar analisando eles de uma forma um pouco mais sucinta pelo tempo, mas, de todo modo, isso não retira a importância deles. O primeiro caso é o chamado Tangentopoli, que seria a cidade da propina, ficou popularizado aqui no Brasil como Operação Mãos Limpas. Creio que vocês já viram, inclusive através da mídia, manifestações públicas dos magistrados da Lava Jato falando, olha, eu me inspiro na experiência italiana da década de 90. E isso não é apenas uma retórica ou um argumento de entrevista, né? Tem um artigo na Consultor Jurídico justamente falando sobre isso, né? Mas o ponto é que esse caso, muito parecido com o nosso, ele não é essencialmente jurídico. Não se trata apenas de uma controvérsia jurídica ou de uma discussão que fica restrita ao mundo jurídico. É fato que na Itália, na época, que passou por sucessivas reformas processuais, sendo a primeira do Código de Processo Penal de 1930, código esse que, inclusive, é inspiração para o nosso, e Francisco Campos é muito claro com relação a isso, a Itália passou por um período muito controverso com esse código, porque ele era inspirado no modelo francês, né, do Código Napoleônico de 1808, e esse código basicamente tinha uma matriz ali nitidamente fascista, e buscava a perseguição dos inimigos desse regime, né? E a Itália, por óbvio, sagrou-se derrotada na Segunda Guerra Mundial, e como uma das consequências houve o advento de uma nova Constituição, em 1948. E justamente esse duelo entre uma matriz constitucional nova e um ordenamento processual penal que ainda tinha um pouco de teia de aranha do modelo antigo, fez com que a doutrina ao longo da década de 60, 70, 50 e ao final da década de 80 discutisse a necessidade de um novo código, o que efetivamente aconteceu em 1988, o advento foi em 89, e esse código basicamente trazia ali um pouco da estrutura norte-americana, uma noção adversarial, enfim, coisas que o tempo não nos permitem falar. Mas o ponto é que a dimensão feita por esse código buscava uma democratização do processo penal.
italiano. E é uma ideia muito parecida com o que a gente busca hoje através das reformas, né? A gente tem um Código de Processo Penal hoje praticamente uma coxa de retalhos, né? Passa por sucessivas reformas, sendo que a mais importante foi o pacote anticrime, né? A mais recente, mais importante. E ela faz com que a gente tenha ali um Código de Processo Penal todo desfigurado. Na Itália, logo após esse período de guerras também, houve um multipartidarismo que fez com que a ordem política daquele país se transformasse em uma polarização. Basicamente, nós tínhamos ali dois partidos, e majoritariamente o Partido Socialista Italiano tinha uma força muito grande no parlamento, e ele acabava sendo, por via de consequência, financiado também pela noção da União Soviética, né, que era vigente à época. E esse partido, na década de 70, admite uma pessoa que é chave para o caso Tangentopoli, que é o Bettino Craxi. Ele nada mais era do que um político da velha guarda italiana, ele é trazido a esse partido, e quando o Muro de Berlim cai, se eu não me engano em 88, né, se eu não estou enganado, 88, 90, esse partido perde esse financiamento da União Soviética, e ele necessariamente tem que buscar outras formas de financiamento, quais sejam da iniciativa privada. Então aqui já é o primeiro ponto parecido com a nossa realidade, a ideia de que os partidos políticos, em uma grande maioria, se misturam também com interesses privados, interesses particulares, interesses empresariais. A gente viu recentemente, com a Lava Jato, as delações de empresários, de doleiros, de pessoas relacionadas à ideia de compra e venda de votos parlamentares, proposição de emendas. Então, há uma mistura do mundo político com o mundo jurídico. Isso faz com que, a partir desse momento em que a política acaba buscando formas ilícitas de financiamento, que isso faz com que haja uma exposição maior, que sejam jogadas luzes sobre isso. E em 92, coincidentemente, um empresário chamado Mário Chiesa, ele acaba sendo preso, né, flagrado, né, recebendo uma proposta ali de propina. A partir do momento em que ele é flagrado, ele é efetivamente preso, e com isso inicia-se o que nós chamamos de Operação Mãos Limpas. Esse caso, basicamente, de corrupção, poderia ser analisado como mais um caso, né, de corrupção qualquer, como nós temos aí diariamente. Mas, a partir da sistematização desses processos e a percepção de que a corrupção também é um fenômeno pulverizado, ou seja, um fenômeno que afeta as mais variadas esferas sociais, desde da noção institucional até a noção da esfera privada entre os próprios cidadãos, há uma sistematização desse processo e de outros que acabam ocorrendo na mesma época, e isso dá origem a algo chamado fascículo virtual. Nada mais era do que uma sistematização, então, desses processos de organização de como aconteciam esses casos, né? Como que era feita essa corrupção, quais tipos de crimes, como eles lavavam dinheiro. Isso foi muito importante porque na década de 90, obviamente, eles não detinham as mesmas formas que nós temos hoje, né, para controle de finanças, averiguação de lavagem de capitais. Isso faz com que essa operação seja estruturada e, somado nesse momento político ali intenso na Itália, com o avançar das investigações, 2 juízes são mortos, né, Giovanni Falcone e o Borsellino. E isso faz com que esse código recém-aprovado, com uma noção democrática, ele retrocedesse. Através de 3 decisões dadas pela Corte Constitucional Italiana, basicamente houve uma instauração de um estado ali basicamente de exceção, né, na qual os elementos investigativos encontrados pelo Ministério Público eram ratificados como elementos de prova. Então, aquilo que era obtido na investigação, por exemplo, peguei uma interceptação telefônica, aquilo automaticamente era prova no processo penal italiano, só fazendo uma metáfora bem simples. Isso fez com que o elemento dessas revogações gerasse um ambiente também de instabilidade política, porque houve um conflito entre magistratura e classe política, algo que a gente percebe hoje de forma muito clara, me parece, principalmente com relação ao STF, que isso tem se intensificado. Houve também um conflito entre Ministério Público e a advocacia, algo também hoje muito notável. Eu acho que os colegas que são da advocacia criminal não me deixam mentir, a forma como que esse atrito ainda resvala até hoje. E, por fim, um atrito também social, na qual as instituições passaram por um processo de falta de credibilidade com seus cidadãos. Então, houve aquela perda de uma dimensão de pertencimento
para aquelas instituições e, ao mesmo tempo, de credibilidade delas. E essa operação, a Manipulite, embora ela tenha ficado muito famosa, né, ela dura apenas 2 anos. É óbvio que ela produz efeitos que se propagam aí até os dias atuais. Por exemplo, após a Manipulite, vários partidos políticos foram destroçados na Itália e alguns figurões aí emergem. Para quem é apaixonado por futebol como eu, provavelmente conhece Berlusconi, que foi dono do Milan. Berlusconi era um dos cacifes da mídia italiana, ele emerge depois como presidente, posteriormente também condenado por corrupção, o que acaba sendo irônico. Mas esse modelo inspira as operações que são feitas ao longo do mundo, e principalmente também as dimensões internacionais que são trazidas pela Ana Paula. E quando a gente para pensar no Brasil, não é que a corrupção é algo de hoje, da Lava Jato, do Mensalão. Nós já tínhamos alguns escândalos na década de 90 que ressaltavam, né, a existência, como o famoso caso do juiz Lalau, acho que todo mundo já ouviu falar do juiz Lalau, a noção dos bancos que acabaram dando calote, os casos de corrupção ao longo do regime militar. Mas o protagonismo midiático dado a ações como o Mensalão, Ação Penal 470, fez com que houvesse uma repaginação da forma como nós enfrentamos esse fenômeno no Brasil. E é óbvio que isso acaba sendo intensificado com uma dimensão de um processo como a Lava Jato. Dimensão essa que a gente até hoje não superou. Eu falo isso porque ela não só provoca mudanças estruturais na forma como o processo penal é compreendido, mas também na forma como nós entendemos a corrupção. Ela passa a ser retirada daquela noção exclusivamente do jeitinho brasileiro, de que, olha, a corrupção está no cara que fura a fila do banco, está no cara que ganha um benefício e não deveria. Mas ela acaba evidenciando também que pessoas do alto escalão do governo e de grandes empresas também praticam esses atos. Seja para benefício próprio ou de suas empresas ou interesses, isso acaba sendo revelado através dessa ação. E longe da discussão do mérito ou não dela, o qual minha posição é evidentemente óbvia, a Lava Jato ela traz essa repaginação que ela é fundamental para a gente estar entendendo o cenário político que a gente vive hoje. O Brasil que a gente vive hoje é um desdobramento. Essa polarização, essa ideia de que nós temos um país fragmentado também a nível político, de representatividade, de confiança no judiciário, no legislativo, no executivo, acaba sendo um desdobramento dessa operação. E quando a gente para pensar também na forma como isso muda a compreensão sobre quem é o inimigo brasileiro, geralmente o inimigo para o processo penal acabava sendo o traficante, o assaltante, aquela pessoa rufião. Agora passa também por uma dimensão do corrupto. O corrupto acaba sendo aquela pessoa a ser abominada e extirpada do processo penal brasileiro e das instituições. E é óbvio que, assim como ocorreu na Itália, a bandeira do combate à corrupção acaba sendo uma bandeira política usada aqui no Brasil. A gente percebe como isso acaba sendo discurso de palanque e, ao mesmo tempo, também promove várias mudanças legislativas, né? Por exemplo, quando a gente passa da Ação Penal 470, do Mensalão, para a Lava Jato, nesse meio tempo, houve a instituição da delação premiada aqui no país. E a delação premiada foi um dos institutos mais utilizados na Lava Jato, assim como as prisões preventivas, justamente para esse fim. E, de forma bem simples, o que a gente pode estar percebendo através da Lava Jato hoje é que, primeiro, enquanto grupo que envolve juristas, ela promoveu uma repaginação da nossa forma de compreender o direito processual penal, principalmente, através de bandeiras públicas, do impacto midiático, da supressão de garantias e direitos fundamentais dos acusados. A nível político, uma mudança e reestruturação partidária. A gente percebe que aquela discussão antiga de que os dois partidos eminentes, que eram PT e PSDB, acabam sendo dispersados, acabam entrando outros atores políticos nesse jogo. E, ao mesmo tempo, a nível social, uma ideia de que não só estamos em constante vigilância para um combate a essa corrupção que é tão temida por todos nós, mas que também é utilizada entre nós como prática valorativa, ou seja, a gente utiliza um critério de que, olha, aquela pessoa é corrupta, então ela deve ser privada de todos os aspectos da vida dela, ela deve ser retirada. E isso, para a gente estar sistematizando aqui em 20 minutos é pouco tempo, eu sei, mas quando a gente pensa em quem são essas pessoas, creio que todo mundo aqui já praticou um ato de corrupção, né, que poderia ser enquadrado. Sei lá, acho que todo mundo aqui já fez estágio, pegou uma folha do estágio e imprimiu uma matéria da faculdade. A gente já, sei lá, recebeu um bombom porque a gente agilizou o nosso trabalho.
Então, é algo que está entre nós e faz parte do nosso jeitinho brasileiro. É claro que a expressão também, como a gente discutiu, é que eu faço jabá do grupo do BLO, a ideia de jeitinho brasileiro passa por várias faces, né? Mas quando a gente para pensar na ideia de corrupção, isso acaba sendo elencado e trazido, principalmente após a Lava Jato, entre nós, como se isso fosse uma característica brasileira. E não é. A Manipulite demonstra isso. Demonstra que, na verdade, essas experiências ocorrem em todos os países do mundo. Acho que não sou humilde para falar isso, mas em todos os países do mundo isso acontece. E isso acaba sendo evidenciado de forma mais próxima a nós por um contexto midiático. Então, existem várias formas de exploração desse fenômeno e, basicamente, para fins aí do debate, o que eu queria falar era isso. Então, passo a palavra para Bibiana. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou trazer para vocês a conceituação e a estruturação do que a gente chama de lawfare. Inicialmente, é importante a gente explicar como surgiu essa palavra, o que ela de fato significa. É uma expressão inglesa que surgiu da união das palavras law e warfare, que seriam leis, direito e guerra. Na tradução ficou como guerra jurídica ou guerra a partir das leis. E o que isso significa? Seria o uso do direito como um instrumento de combate a um oponente específico. Mas como que isso se daria, né? O direito ele não é uma guerra, mas ele estaria sendo usado para essa finalidade. Segundo o lawfare, pessoas estariam utilizando abusivamente e ilegitimamente da legislação e dos procedimentos legais como um mecanismo para prejudicar um inimigo determinado. Se nós formos comparar esse instituto com as guerras tradicionais, nós teremos que o direito ele funcionaria como uma arma, os tribunais, tanto primeira instância e última instância, como campos de batalha, e a mídia teria um papel muito importante na publicidade e na propaganda desse combate jurídico. A expressão mais especificamente ficou popularizada em 2001, depois que o coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos, Charles Dunlap, escreveu um artigo sobre isso. E ele definiu esse fenômeno como uma estratégia de utilizar ou mal utilizar a lei como um substituto dos meios militares tradicionais para alcançar um objetivo operacional. Nós percebemos aqui que ele faz uma comparação específica com o estado de guerra, porque era isso que se vivenciava muito lá naquele momento. Dentro dessa estrutura, os sujeitos estariam deixando o campo de batalha e passando a utilizar de outros mecanismos, de outras armas, para atingir uma finalidade específica. E, com isso, eles encontraram no direito essa possibilidade. Por mais que ele traga essa ideia, ele não traz isso de forma negativa 100%. Ele traz também um uso do direito como um mecanismo para atingir uma determinada finalidade contra um oponente, também de forma positiva. Isso tudo a depender de quem está fazendo isso, como ele está fazendo e por que ele está fazendo. Por óbvio que ele trazia essa ideia referente à guerra, né? A transição de um período de guerra para a resolução desse conflito por meio dos tribunais. Só que o tempo passou e essa expressão acabou tendo que se readequar com os novos modelos que a gente estava enfrentando e acabou se enquadrando em questões políticas. A mídia dentro do lawfare, ela exerce um papel muito importante. Nós sabemos que ela é a maior responsável pela distribuição de informação, tanto de contribuição ou desinformação para a população, né? O modo como a informação é passada, a forma como ela é falada, o tempo que é gasto, a omissão ou não de determinados fatos, a manipulação dos fatos podem levar as pessoas a terem um certo tipo de resposta, né? A um certo tipo de conclusão a partir do que lhe é mostrado. Com esses elementos, pode ser criado até mesmo uma nova realidade, tamanho o poder que a mídia tem. Nós percebemos muito isso, que nem no caso do 11 de setembro,
que foi altamente veiculado, a todo momento a gente estava recebendo no plantão dos jornais, tanto interrompendo programações rotineiras, na televisão, nas rádios, atualizações sobre o evento. E isso é muito utilizado quando nós estamos num período descrito como de lawfare, quando nós estamos diante da utilização do lawfare para chegar na destruição de um inimigo. Por mais que a gente fale aqui na destruição de um inimigo, a mídia, ela se tornou, nesse ponto, um legitimador, tamanha sua importância. Ela contribui para que haja uma formação de opinião, um senso comum, com relação a um determinado fato. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, a depender de qual lado ela ocupa, ou se ela realmente respeita a imparcialidade. Tudo dependendo da forma como a mídia traz essa informação para a população. Falando em inimigo penal, não tem como a gente não tratar da ideia do direito penal do inimigo. Quem seria esse inimigo dentro do lawfare? Quem é o sujeito que vai ser tratado e combatido? Inicialmente, de uma forma geral, o inimigo é definido como aquele que tem tratamento jurídico diverso do tradicional. Ele, por algum motivo, ele tem seus direitos suprimidos por oferecer um perigo à sociedade. E ressalto aqui que esse perigo à sociedade não necessariamente é um perigo fático, existente. Pode ser um perigo criado, desde que muito bem manipulado. Segundo Marcelo Gitter, nós temos que a sociedade ela se divide em dois, cidadãos e inimigos. A depender do lugar que você ocupa, isso é facilmente transitado desde que desejado, um cidadão ele tem acesso, ele tem amparo de um Estado democrático de direito. Não sejamos hipócritas ao ponto de dizer que todos têm acesso ao direito, todos têm seus direitos resguardados, mas aqui, guardados as devidas proporções, nós temos o cidadão e o inimigo, que são totalmente diferentes. A partir do momento que um cidadão é considerado como um inimigo por direito, ele passa a ter seus direitos relativizados. E ele deixa de ser um sujeito pertencente à sociedade para ser um sujeito excluído da sociedade. E essa exclusão que ele tem gera reflexos nos seus direitos, que são relativizados ou suprimidos em sua totalidade. O lawfare, nesse caso, como ele traz regra, ele utiliza das normas jurídicas, do procedimento para atingir um fim específico, ele manipula o direito e o seu procedimento para um fim de destruição de um inimigo, nós podemos dizer que o direito penal do inimigo ele é um exemplo claro da tática de lawfare. Ele traz à tona essa ideia. Segundo Zaffaroni, o próprio direito, ele alimentou essa segregação ao longo da história, quando ele escolheu quem seria ou não considerado um inimigo por direito. Nós percebemos no processo de criminalização toda a ideia de construção do porquê aquilo é um crime, de quem é aquela pessoa que está sendo criminalizada, por que aquela conduta está sendo criminalizada, quem é aquela vítima, para quem o direito vai se prestar naquele momento. Como o Gabriel mesmo trouxe, quando começaram-se as operações, quando começou-se a fiscalizar melhor, nós tivemos aí a inclusão de crimes do colarinho branco, também com novos olhos, assim, a sociedade começou a enxergar isso, a corrupção, de uma outra forma, e não passando tanto pano, mas a que custo e por quê? Né? O direito sendo utilizado como arma, né, nas mãos das pessoas que querem um lawfare, nas mãos das pessoas que querem instituir um lawfare, cria uma guerra judicial em busca da exclusão de um indivíduo. A exclusão que a gente pode trazer aqui e traduzir como uma condenação de um inimigo tecnicamente comum, de acordo com a manipulação midiática. Com base em todas as informações que a gente trouxe, em todas as reflexões ao longo das explanações, nós vamos deixar para vocês 2 questionamentos básicos. Esses questionamentos eles vão servir de norte para o início dos nossos debates, mas eles não serão só eles que vão ser norteadores para nós, tá?
A aceitação social do jeitinho brasileiro torna mais despercebida as condutas enquadradas como corrupção? Como o Gabriel mesmo comentou, quem nunca cometeu um ato de corrupção? Quem nunca imprimiu um documento no estágio, né? Não aceitou um bombom por ter feito seu serviço muito bem feito? E será que esse tipo de aceito social não acaba trazendo reflexos no que a gente entenderia por um processo talvez de criminalização dessa corrupção? É possível nós falarmos em lawfare no Brasil? E se sim, desde quando, em quais circunstâncias, quando vocês visualizam, né, a partir da explicação do que é um lawfare, vocês visualizam isso presente no Brasil? Como isso se dá? De que forma? Como vocês entendem isso? Essas são as considerações que nós gostaríamos de introduzir para o nosso debate. Muito obrigada. Bom, muito obrigado à apresentação do grupo. Apresentaram aí, fizeram a ligação com a música, com o texto, né, com todo o tema, com todo o recorte que vocês trouxeram. Queria parabenizar, né, a Bruna, a Bibiana, a Ana Paula e o Gabriel. Eu vou encerrar a gravação e daí a gente continua com o nosso debate. Parabéns a todos do grupo e às monitoras.